Bom, então a gente vai estudar o último dos termos acessórios, que é o aposto. Nós vimos o adjunto adnominal, nós vimos o adjunto adverbial, ficou faltando o aposto, nós vamos falar do aposto agora. Então, senhores, o que é um aposto? O aposto, ele explica um termo que já foi citado antes. Esse termo vai ter valor de substantivo ou pronome. Mas, basicamente, o aposto, a grosso modo, de maneira simples, explicando de maneira simples, ele vai falar de alguém que já foi falado antes, para explicar essa pessoa, tá ok? Uma coisa importante, ele sempre aparecerá na sua frase separado por vírgula, tá bom? Separado por vírgula, 2 pontos, parênteses ou travessão, ou seja, ele aparecerá acompanhado de pontuação. Isso é muito importante, tá ok? Separado do resto da oração por pontuação. E agora a gente vai tratar de alguns exemplos para poder ilustrar na sua mente o que eu estou te falando. Então aqui, Davi, pastor de ovelhas, se tornou um herói popular. Davi, pastor de ovelhas, se tornou um herói popular. Ele está falando de alguém que já foi citado, de Davi. Davi se tornou um herói popular. Davi é um pastor de ovelhas. Para não ficar Davi, o que ele fez? Colocou pastor de ovelhas entre parênteses e pastor de ovelhas agora está se referindo a Davi. Confere? Davi, pastor de ovelhas, se tornou um herói popular. Tem mais alguém nessa oração? Não tem não. Não tem Golias, não tem Pedro, Marcelo, Tiago, João. Na oração tem Davi e Davi somente. Portanto, esse aposto fica bastante claro que ele está falando de quem? De Davi, tá certo? Não tem como confundir isso, é isso que eu quis dizer, não tem como confundir isso. Davi, pastor de ovelhas, se tornou um herói popular. Esse termo aqui que está separado entre vírgulas, ele foi colocado aqui para se referir a Davi, para explicar melhor quem é Davi. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Quando você tiver essa situação de algum termo colocado entre sinais de pontuação, entre 2 vírgulas aqui no caso, que está explicando melhor quem é a pessoa anterior, pode ter certeza que é um caso de aposto. Tudo bem? Vamos lá. Meu plano hoje é acordar, comer e dormir. É um bom plano, diga-se de passagem. O que ele está falando aqui? Que o plano dele é alguma coisa, é acordar, comer e dormir. Acordar, comer e dormir, pessoal, é uma expressão que está entre 2 pontos e entre ponto final. Então está separado por pontuação do resto da oração e está se referindo a alguém. Que alguém é esse? O plano dele. Então o plano dele é o que? Acordar, comer e dormir. Está especificando qual que é o plano dele. Tudo bem? Os gregos, espartanos e atenienses participaram da batalha contra os persas. Olha só, eu tenho uma expressão que está entre parênteses. Olha os meus parênteses aqui, parênteses, E o que acontece? Essa expressão está se referindo aos gregos. Não foram quaisquer gregos, foram os gregos, espartanos e atenienses. Estão separados por vírgula. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, pessoal, nós temos um aposto, certo? Separado por sinal de pontuação e se referindo a alguém que já foi mencionado antes. Então, os gregos, espartanos e atenienses, eles participaram da batalha contra os persas, tá? Para eu não ter que ficar falando, os gregos participaram da batalha contra os persas. Os gregos eram os espartanos e os atenienses. Eu peguei tudo, coloquei numa frase só e separei uma dessas frases, uma dessas orações por parênteses. Foi basicamente isso que aconteceu. Tá vendo? Da Vinci, um dos maiores pintores da humanidade, criou a Mona Lisa. Então olha só, meu sinal de travessão aqui, está separado do resto da oração por travessões. Se está separado do resto da oração por travessões, senhores, significa o quê? Significa que talvez isso aqui seja um aposto. E como é que eu vou tirar minha dúvida? Olha o que está dentro dos travessões. Está se referindo a alguém que já foi dito anteriormente? Está. Está se referindo a Da Vinci, dizendo que ele foi um dos maiores pintores da humanidade. Parabéns.
você tem um caso de aposto. Tudo bem? Isso aqui foi só para explicar o que seria o aposto, né? Mas, como nada na vida é tão simples assim, nós temos os tipos de aposto. O primeiro tipo é o tipo de aposto explicativo. Mateus, sargento do exército, participou da operação hoje. Então, senhores, ele está explicando quem é esse Mateus. Quando ele estiver explicando quem é esse Mateus, quando ele estiver explicando uma situação anterior, nós chamamos de aposto explicativo, tá certo? Ele está explicando quem é a pessoa anterior, semelhante ao que está acontecendo aqui em cima, ó. Os gregos, espartanos e atenienses participaram da batalha contra os persas. Eu estou explicando, na minha expressão entre parênteses, quem são esses gregos, tá? É um aposto explicativo. Estou explicando o cara anterior, o sujeito anterior, a pessoa anterior. Estou explicando ele. Por eu estar explicando essa pessoa, o nome desse aposto é um aposto explicativo. Entenderam? Simples. Vamos prosseguir. O aposto distributivo. Presta atenção nisso aqui para não confundir sua cabeça. Bruno e Tadeu são especialistas. Aquele, né, no caso do Bruno, aquele em computação e este em engenharia civil. Então, senhores, eu tenho duas pessoas e eu tenho duas especialidades. Eu preciso distribuir essas especialidades para as pessoas. E como é que eu vou fazer isso? Ok, eu vou separar o meu aposto do resto da oração por sinal de pontuação, né? Pela vírgula que vocês estão vendo aqui. Então o que acontece? Bruno e Tadeu são especialistas. Bruno é especialista em computação e Tadeu em engenharia civil. Eu peguei as especializações e distribuí um para o Bruno e um para o Tadeu. Aquele ficou com computação e este aqui ficou com o Tadeu. Entenderam? Até aí tudo bem? Então o aposto distributivo ele está separado do resto da oração por pontuação, né? Como você pode ver aqui, ó, vírgula e aqui ponto final. Ele está separado e ele está distribuindo alguma coisa. Ele está distribuindo, nesse caso, especialização. Uma para o Bruno e uma para o Tadeu. Aquele em computação e este em engenharia civil. Tá certo? O conceito é esse. Então o aposto distributivo ele vai distribuir alguma coisa. Confere pela lógica. Nesse caso é especialização. Está separado entre pontuação e está distribuindo alguma coisa. Tá? Aposto distributivo. Aposto enumerativo. Enumerativo que você imagina que seja. É justamente isso que você está pensando. Enumerar alguma coisa. Levarei para a viagem. 2 pontos. Olha, 2 pontos aqui, pessoal. E aqui no final, um ponto final. Levarei para a viagem, 2 pontos. Uma mochila, um travesseiro, um lençol, uma câmera e muita história para contar. Ou seja, eu estou enumerando a quantidade de coisas que eu vou levar, certo? Estou descrevendo. Então, esse tipo de enumeração classifica um aposto enumerativo. Eu estou dizendo o que eu vou levar, uma coisa por uma. Uma mochila, um travesseiro, um lençol. Eu estou falando, estou indo num detalhe, dizendo, enumerando mesmo o que eu vou levar. É um aposto enumerativo, certo? Temos o aposto comparativo. Dona Matilde, que parecia uma enfermeira, cuidou dos meus ferimentos. Esta carta, fonte de diamantes, foi escrita por eles. Então, senhores, o que é o aposto comparativo? Nesse caso aqui, o aposto comparativo é o que está em preto, tá? Não é o que está em vermelho, não. O aposto comparativo, ele vai comparar a pessoa a alguma coisa. É exatamente isso, é bem pela lógica mesmo, é bem racional. É a lógica. Comparativo recebe esse nome por quê? Porque compara. O enumerativo recebe esse nome por quê? Porque enumera. O distributivo recebe esse nome por quê? Porque distribui. Tá entendendo? O explicativo por quê? Explica. É bem Mobral, né? Como a gente costuma falar aqui. Então é bem Mobral, bem explicadozinho. Não é difícil, é só você ver o sentido da coisa. É comparativo porque você está comparando alguém a alguma coisa. Então, Dona Matilde, que parecia uma enfermeira, estou comparando ela com uma enfermeira. Concorda comigo? Dona Matilde, ela parecia uma enfermeira, estou comparando ela com uma enfermeira. Cuidou dos meus ferimentos. Então, senhores, Dona Matilde, que parecia uma enfermeira, estou comparando ela a uma enfermeira, cuidou dos meus ferimentos. Esse aqui é um aposto comparativo, tá?
Aqui embaixo, mesma situação. Esta carta, fonte de diamantes, foi escrita por ele. Tá certo? Então o que acontece? Estou comparando o que ele escreveu na carta a uma fonte de diamantes. Tá? Essa comparação, aqui no caso, né, meio filosófica, enfim, ela é um aposto comparativo. Certo? Vamos lá. Resumidor. O que você imagina que seja o aposto resumidor? Aquele que resume. Então vamos lá, vamos começar pelo de baixo. Chocolate, ovos, leite, farinha de trigo, tudo isso faz parte do bolo. Ou seja, ao invés de eu ficar falando um monte de coisa, chocolate, ovos, leite, farinha de trigo, açúcar, sei lá, queijo não, né? Deus me livre. Queijo no bolo, mas chocolate, ovos, leite, farinha de trigo. O que mais que se usa para fazer bolo aí? Pessoal que gosta de cozinhar, granulado de chocolate, né? Então, senhoras, em vez de eu ficar especificando um monte de coisa, eu vou lá e resumo. Tudo isso faz parte do bolo. Então isso aqui tudo, ó, faz parte do bolo. Tá certo? Chocolate, ovos, leite, farinha de trigo, tudo isso faz parte do bolo. Eu vou lá e resumo logo. Tudo isso. Se ele está resumindo é porque é um aposto resumidor. Ele está separado por sinal de pontuação. Olha, a vírgula e o ponto final aqui, tá? Então esse aqui, senhores, é um aposto resumidor. Primeiro porque está fazendo menção a algo que está antes, né? Tudo isso, né? Tudo isso aqui atrás, né? Ó, tudo isso. É tudo isso aqui atrás. E é resumidor porque ele está resumindo o que está aqui atrás. Tranquilidade e dinheiro é só o que eu quero nessa vida. Ele está resumindo aquilo que ele quer na vida dele. Ele só quer tranquilidade e dinheiro, né? Todos queremos tranquilidade e dinheiro. Mas basicamente o resumidor é isso. Eu vou resumir alguma ideia. Aqui o que eu quero na minha vida, como é que eu posso resumir essa ideia? É em tranquilidade e em dinheiro. Eu quero isso. Tá? Tranquilidade e dinheiro está fazendo papel de aposto resumidor. Tá ok? Zero estresse? E agora vem o aposto especificativo. E aí, senhores, eu chamo a atenção de vocês porque ele geralmente é usado em nomes próprios, tá? E 90% das vezes que você cruzar com ele pelas suas provas na vida aí, você vai ver que ele está sendo usado para nomes próprios. Então o que acontece? A Avenida José Pessoa é muito extensa. Eu podia cortar essa palavra aqui, ó, José Pessoa, né? Ele não vem entre pontuação, como você está vendo, tá? Ele não vem necessariamente entre pontuação, tá? Ele pode vir assim do jeito que ele está, sem pontuação. A Avenida José Pessoa é muito extensa. Se eu tirasse José Pessoa daqui, ó, tirei, pá, a minha frase continuaria tendo contexto. A avenida é muito extensa, você entenderia, tá? O termo especificativo, ele vem para especificar qual das avenidas, porque numa cidade você tem inúmeras avenidas. Então é a Avenida José Pessoa. A mesma situação aqui embaixo. A estudante de arquitetura Ana é lindíssima. Não é qualquer estudante de arquitetura não, pessoal. É uma específica. É a Ana. Aqui também não é uma avenida qualquer, é uma avenida específica. Tá ok? Basicamente é isso aí. Então aposto, certo? E aqui embaixo também, aposto, tá? Aposto especificativo. Até aí tudo bem? Basicamente, isso é aposto especificativo, foi o que a gente viu hoje, resumidor, comparativo, enumerativo, distributivo, explicativo, tá? Vamos lá, acabou? Não, não acabou. Temos alguma coisa aqui que eu preciso passar com você ainda. Não confunda aposto com vocativo, tá? É meio difícil a pessoa confundir aposto com vocativo, mas eu já vi acontecer. Se eu não tivesse visto acontecer, eu não estaria colocando aqui. Então, Marcelo, professor de faculdade, venha bem, né? Um aposto explicativo. Ele está entre vírgulas, né? Está entre sinal de pontuação e está explicando quem é Marcelo. A gente já viu isso aí. E aqui eu tenho um vocativo. Marcelo, você ganha bem? Uma pergunta. Então, senhores, qual que é a grande diferença do aposto para o vocativo? O vocativo, eu estou chamando a pessoa. É como se eu falasse assim, João, vem cá. Eu estou chamando o João, certo? Eu não estou explicando quem é João, eu estou literalmente chamando ele. Marcelo, você ganha bem? Mãe, você está aí? Esse mãe é vocativo. E ele sempre vem separado por vírgula, por sinal de pontuação. Tá certo? Marcelo, você ganha bem? Pedro, você vai na escola hoje?
É como se eu estivesse falando com a pessoa. No aposto, não, eu não estou necessariamente falando com a pessoa. Eu estou explicando quem é essa pessoa, estou enumerando ela, enfim. No vocativo, não, é como se eu estivesse realmente falando com a pessoa. Marcelo, você ganha bem? Por que te abates, ó minha alma? Tá certo? Então, ó minha alma, ele está falando para a própria alma dele porque que está abatido. Por que ele está abatido? Ó minha alma, por que te abates? Certo? Como se ele estivesse conversando com outra pessoa. Essa é a grande diferença do aposto para o vocativo. Beleza, pessoal? Sem estresse? Rapaziada, estudar, fazer muito exercício, porque se não fizer exercício não vai conseguir gravar. Tá? A aula é um meio auxiliar de instrução. Você precisa compreender que é fazendo exercício que você grava tudo que está sendo ensinado. Certo? Vamos lá, vamos prosseguir na nossa missão.